Boa noite, meus amigos, meus queridos. Estamos aqui exatamente às 19 horas e 36 minutos e você é meu convidado para mais essa live extraordinária. Que live é essa, Bruna? Essa é a nossa live 8, se eu não me engano, nossa 8ª live das sequências de lives do livro Viva a Sua Real Identidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Sabe que tema é esse? Culpa como uma grande sabotadora, e você vai entender qual foi o lugar de culpa que você se encontrou. Então corre, já começa a enviar essa live para todo mundo que precisava estar aqui. Nós vamos fazer isso bem rapidinho. Você tem aquele amigo, aquela amiga que você olha e fala: essa pessoa precisa ouvir sobre culpa. Traz ele para cá correndo e eu tenho certeza que ele também será impactado com algo poderoso de Deus para a vida dele. Corre que eu já tô acabando e nós vamos neste momento iniciar, ó. Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meus queridos, já tá acabando, 10, enviado, eu tenho certeza que vai chegar onde tem que chegar e aonde não tem que chegar, ou quem for convidado e não vier vai perder. Sempre me lembro daquela parábola que fala sobre a semeadura, né? A semente, às vezes, ela vai cair em um terreno que não é fértil. Então, seria como dar pérolas aos porcos. Nosso papel é semear. Porém, nós precisamos saber aonde semear. E muitas vezes semeamos em terreno fértil, como de vocês que estão aqui, dos outros que também entrarão, que eu tenho certeza que vai ser um momento de muita transformação. Quero começar já declarando sobre a sua vida que os seus olhos serão abertos e os seus ouvidos serão destampados para ouvir algo poderoso que Deus tem para você no dia de hoje. É isso mesmo. Então fica aqui, que daqui a pouquinho você vai ouvir o Espírito Santo falando aí no seu cantinho. Para você que tem um livro, nós estamos próximos da página 185, no capítulo 7 do livro. E esse capítulo se fala a culpa e o lugar de prisão e autossabotagem que ela nos coloca. Meu Deus, o que é isso, Bruna? Queridos, a culpa, ela é o maior dos sabotadores. Não existe sabotagem que não tenha um cheiro de culpa, que não tenha uma cara de culpa, que não tenha uma visão de culpa. Você pode ter certeza absoluta que a área da sua vida em que você se sabota é a área onde você se sente culpado. A culpa, ela vai te colocar no local de quê? De não merecer. Você quer, você deseja, você sonha, você planeja, você se organiza. Porém, a culpa chega para você e fala: não, você não. Não. Você quer? Ah, você quer, mas você não pode. Ah, você quer um relacionamento maravilhoso? Incrível, mas você não pode, porque lá daquela vez você fez isso. Ah, você quer filhos obedientes? Não, você não vai ter, porque você desobedeceu a sua mãe. Porque você não fez isso. Por causa disso. Ah, você quer dinheiro? Não, você não pode ter dinheiro. Você não pode ter as suas contas pagas, você não pode ter uma vida tranquila. Sabe por quê? Porque não é pra você. É isso que a voz maldita vai falar no seu ouvido. Sempre. Porém, todavia, entretanto, de onde que ela vem? De onde que a culpa vem? Para onde que ela vai? É o que a gente vai ouvir hoje. E como ela se manifesta. Você já parou para pensar como que a culpa se manifesta? Pois é, meu querido. A culpa se manifesta através de escassez financeira, perde dinheiro, ganha, perde. Uma hora tá com muito dinheiro, outra hora tá com zero dinheiro.
A culpa, ela se manifesta com trabalho exagerado, trabalho, até morrer de trabalhar. A culpa, ela se manifesta através de sucessivos relacionamentos que não dão certo, sucessivas demissões, negócios fracassados. A culpa se manifesta em diversas vezes, até com sobrepeso a culpa se manifesta, sabia? Pois é. E de onde que vem essa culpa, né? Vamos lá. O capítulo, ele inicia assim: depois do orgulho, o maior sabotador da nossa vida é a culpa. E eu diria mais, não é depois do orgulho, é junto com o orgulho. Porque a culpa... Boa noite, Alessandra. Porque a culpa, ela também é uma manifestação de orgulho. Quando você se sente culpado e se sabota, isso também é uma manifestação de orgulho. Então, não é depois, é junto. Entendeu? Você começa a viver sua vida, você começa a ter os seus ganhos, a sua vida começa a ficar boa, o seu relacionamento começa a ficar bom, você começa a se estabilizar no seu trabalho, se estabilizar financeiramente, você troca de casa, talvez. Boa noite, Lúcia. Você talvez conquista novos clientes, você talvez emagrece, você talvez fica assíduo, né, na academia, coisa que você não conseguia fazer, de repente você faz. Bebam água, tá? Você talvez começa a dormir no horário certo, você começa a ter um bom relacionamento com seus filhos, você começa a se sentir amado, começa a amar também. Repentemente, o que acontece? Com um piscar de olhos, parece que vem à tona tudo de volta e tudo que você construiu começa a perder. Como? Toda a dor do passado, toda a frustração, todo o medo, toda a acusação que faz arder no seu coração, mais uma vez a culpa, faz com que todos os seus ganhos se escorram pelos seus dedos. Bruna, mas tem como? Eu já consegui tanta coisa, tem como escorrer pelos meus dedos? Tem. Tem como eu voltar ao peso que eu estava? Tem como ficar até pior. Sabia que tem como piorar? Tem como o meu relacionamento parecer que virou tudo do avesso de novo? Tem como. Tem como ficar até pior, sabia? Tem como piorar, meus queridos. E como é que piora? Quando a culpa entra pela porta. Quando tá tudo bem, de repente você, numa tarde de terça-feira, você está passando numa rua e de repente você é assaltado com um pensamento sabotador. Um pensamento que diz assim: você teve coragem de fazer isso naquela vez, daquele jeito, daquela maneira? O nome disso é culpa. E esse pensamento é assolado na sua vida como uma seta que vem assim, ó. E a gente fala, Salmo 91, né? Ele pede proteção a Deus e ele fala sobre a seta que voa de dia. Tem setas que voam de dia. A seta que voa de dia é uma seta de um pensamento que vai te atormentar. E aí você fala, pra que esse pensamento veio aqui agora? Pra que eu fui lembrar agora disso? Pra que eu fui pensar nisso nesse momento? Meus queridos, minhas queridas, o nome disso é culpa. Culpa por quê, Bruna? Se Deus já me perdoou, Deus te perdoou, mas você se perdoou? O outro te perdoou, mas você se perdoou? Porque culpa fala de você com você, não fala de você com outra pessoa. Faz sentido aí pra vocês? Me digam se sim ou se não. A culpa é um sentimento que existe sempre que reconhecemos os nossos atos errados do passado. Esses atos, muitas vezes, eles prejudicaram a vida de outras pessoas, eles prejudicaram a nossa vida. Bruna, mas isso não é autorresponsabilidade? É. No início, ele vai funcionar como autorresponsabilidade. E aí ele vem bem bonitinho, engomado, sabe? Vestido no vestido, bem bonito, de terno e gravata, falando, é porque você é autorresponsável. Olha, você consegue se culpar, é sim. Mas depois que passa o tempo da culpa, ele vai vir como uma armadilha. O mesmo que te ajudou a reconhecer os seus erros e recuperar o seu tempo e pedir perdão para quem você tinha que perdoar, se ele não for eliminado, é o mesmo que vai te atormentar, te fazendo se sentir culpado por erros do passado.
E aí ela fala assim, ó, esse sentimento é até importante no início do nosso processo de mudança, porque ele mostra arrependimento, né? É bom quando a outra pessoa vê que você tá arrependido. Você errou contra ela, é bom a pessoa ver que você tá com um sentimento, né, em relação àquilo. Mas se você não parar daquilo ali, ó, daquela hélice, não parar de se culpar por essas falhas o tempo todo, sendo que você já reconheceu que errou, sendo que você já pediu perdão, você vai viver aprisionado. É a culpa que te ajudou, depois ela se torna uma ameaça para te fazer, muitas vezes, entrar num processo depressivo, num processo de perdas e perdas graves. Dentro dos processos individuais, eu vejo muita gente assim, ó, sobe, bate no teto. Bateu no teto de permissão, ele vai e começa a descer. Voltei. Eu tava com limite de restrição aqui de tempo no meu Instagram. Ai, Jesus, voltei. Ele já me avisou que em 5 minutos eu ia desligar. Mas vamos lá, volta pra cá. Me fala aí se voltou, tá? Se tá tudo ok o áudio. Tá ok aí o áudio pra vocês? Espero que sim. Então, a culpa que te ameaçou lá atrás, depois... Ai, que bom. Depois, se você não se libertar dela, ela vai, ó, te escravizar, te aprisionar em pensamentos sabotadores e você não consegue viver. E vive ali atolado. Olha, a culpa, ela reforça em nós uma crença de não merecimento. Então, você declara... Você escreve os seus motivos de gratidão, você diz eu sou. Mas se você não começar a escrever eu mereço, você pode até dizer que você é e você acessa, mas eu não mereço, então eu perco. Eu mereço tomar esse copo de... Vamos lá, vamos exemplificar. Eu sou uma pessoa que bebo água. Eu bebo água constantemente. Eu bebo a quantidade de água necessária. Eu sou uma pessoa hidratada. Mas se eu acredito que não mereço, eu posso fazer, mas não faço. Então você vai escrever, eu sou disciplinada. Você se tornou disciplinada. Mas como você não merece ser disciplinada, você não faz. E aí você perde o ganho daquilo que você já é. Você se tornou, mas por não fazer, você vai, ó, afundando. Por não merecermos, sempre que as coisas estão ficando boas para nós, daremos um jeito de causar um problema para vivermos as nossas dores do passado novamente. Ai, meu Deus do céu, é isso mesmo. Conhece alguém assim? Alguém que cresceu, alguém que acertou na vida, alguém que estava assim, ó, subindo, depois aquela pessoa despencou. Conhece alguém assim? Eu conheço alguns, mas me diga aí, conhece? Sabe, alguém que subiu e caiu? Profissionalmente, gente, relacionamento tem demais isso. Você sonha com aquela pessoa, a pessoa chega, começou a se relacionar e vai falar igual a ex-mulher do Kaká. Era bom demais pra mim. Mandou embora. Desgostou. Aí ela chega pra mim e fala assim, não, sabe o que é? Não tinha química. Ai, Bruna, é porque não tinha aquela coisa assim, sabe? No início foi, mas depois... Meu Deus, eu fiquei me perguntando, gente, como é que eu me envolvi com essa pessoa que eu nem gosto dela? Deixou de gostar. Sabe por que deixou de gostar? Simplesmente porque não merece. Porque não merece. E aí começa a voz sabotadora, começa a dizer não merece. Ela desgosta de quem ela desenhou e escreveu com Deus que era o que ela gostaria de ter como companheiro da vida. E com homens a mesma coisa. Aí deixa aquela, né, maravilhosa, escolhida do Senhor e vai atrás da maluca, doida, desgovernada. Sabe por quê? Porque não merece ter um relacionamento equilibrado. Diz que quer, mas não sente que merece. E a crença, ela não começa com você falando, tá? A crença a gente fala, mas ela começa a fundamentar depois que você é capaz de sentir. Só falar não resolve. Você tem que sentir. Depois que você sente é que ela se estabelece.
Crença é sentimento. Então, a fala que produz uma imagem mental, ela tem que gerar um sentimento. Entenderam? É necessário sentir. Boa noite, Milene. Boa noite, Mari, também, que acabou de entrar. Vamos lá. Por esse motivo, é comum vermos pessoas dando um jeito de voltar para o mesmo lugar do erro do passado, repetindo os velhos erros, ou às vezes repetindo novos erros para gerar o mesmo resultado ruim, deixando de fazer o que precisa ser feito, passando a não mais agir certo, se sabotando para não ser feliz, porque você não acredita que merece ser feliz. E aí o que você faz com a sua felicidade? Bagunça, 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 bagunça e joga fora, entendeu? Entendeu como é que você faz? Cadê o dinheiro que estava aqui? Você acabou com ele. Por quê? Porque você não merece ser rico, você não merece ter bons frutos, você não merece nada disso. E aí eu poderia contar para vocês diversas histórias sobre isso, mas eu tenho certeza que você tem uma história que muitas vezes te mantém refém do seu passado. É essa história que você usa para justificar o seu não merecimento. E quando nós vamos para a Bíblia, lá em Salmos 32, de 1 a 3, vou ler para vocês. Salmos 32, Rei Davi falando. Talvez ele já era rei, não sei ainda, porque eu não tô lendo na Bíblia, eu tô lendo no livro, tá? Então não consigo te dar o contexto teológico dele. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão passava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Nós estamos diante de uma pessoa que errou, que reconheceu que errou, mas que reconheceu na sua caminhada também o cuidado de Deus para com ele. O cuidado de Deus com ele, esperando o tempo em que ele ia se libertar da culpa, porque certamente Deus já tinha perdoado. Certamente Deus perdoou no momento em que foi confessado, mas demandou um tempo até que ele conseguiu se livrar dessa culpa. E para se livrar dessa culpa, existe um passo a passo, que está exatamente no Salmos 32. E esse passo a passo é reconhecer o erro. Bruna, tem como não se sentir culpado não reconhecendo? Tem. Se você tampar os seus olhos e não trouxer autorresponsabilidade. Se você trouxer um outro culpado, você não vai se sentir culpado e não vai se arrepender. Tá entendendo? É necessário que você traga a autorresponsabilidade. Para quê? Para reconhecer. Tudo começa com a consciência. E aí é sem justificativa, tá? Nos nossos cursos, muitas vezes eu vejo as pessoas se justificando. E aí a gente fala assim, compartilha com a pessoa que está do seu lado. E eles começam, é porque... Não, querido, reconhecer é sem justificar. É dizer, é isso. Errei aqui. Não consigo sair dessa fase. Isso daqui, ó, me maltrata. Sem justificar. Porque erro é erro. Ele não tem que ser justificado. É só um erro. Depois de reconhecer, arrepender-se do que fez e arrepender-se verdadeiramente. O que é se arrepender? É sentir dor com aquilo. A pessoa ofendida, ela tá esperando que você sofra por aquilo, sim, porque ela tá sofrendo pelo que você fez. Então, quando você se arrepende, não, mas eu tô aqui, ó, eu não tô sentindo dor porque Deus já me perdoou, eu já tô... Não, querido.
É arrepender-se. E ali você vê Davi arrependido. Davi errou pra caramba. Já viram? Tanto que Davi errou. Mas você via ele, quando ele fala assim, que ele colocava os panos de saco, né? Quando o filho dele... Quando o primeiro filho de Davi com a Betseba, quando ele morreu, antes dele morrer, Davi estava chorando, contrito, porque ele sabia que foi o pecado dele que estava causando aquilo, que aquilo era consequência do pecado. Então, quando você reconhece um coração arrependido, por um tempo, ele vai sangrar, ele vai chorar, porque tem que rasgar, tem que vulnerabilizar, e a vulnerabilidade dói. Não adianta você se arrepender ou dizer que se arrepende e continuar no seu pedestal do orgulho. Não, querido, não vai funcionar não, tá? Você vai continuar errando, preciso te dizer isso. Depois de se arrepender, e aí depois você fala assim, né? Nossa, eu pedi perdão para fulano, mas fulano não me perdoou. Sim, pode ser que a dificuldade do outro de te perdoar é porque não viu nenhum traço de arrependimento na sua vida, né? Continua altiva, continua altivo. Oi, Mari, tudo bem? Já tô desse naipe já, ó. Entre e fique à vontade. Já tá altivo, ainda está altivo e altiva, então isso dificulta o outro que te perdoe. Perdão é uma decisão. E se você quer facilitar o processo de perdão da pessoa que você magoou, demonstre o quanto que você sente por aquilo. Entendeu? Confessar o seu erro. Para muitos chegam na parte do arrependimento antes de confessar. Muitos chegam na parte do arrependimento por saber que vão ter que confessar. Sim. Bruna, mas ele já morreu, ela já morreu, a história já passou. Sim, queridos, morreu, você vai confessar mentalmente. Mas confessar é para que você alcance o perdão e a misericórdia. Você não está confessando pelo outro, você está confessando por você. Então, a Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. E por que confessar? Por que confessar? Confessar, você tem que confessar a Deus e tem que confessar a pessoa que você errou. Entendeu? Primeira confissão que você faz é a Deus. Simplesmente. Chegar diante do Senhor mesmo. E a segunda confissão é confissão para o outro. E ali, ó, pedir perdão a quem nós ferimos e a Deus. Olhar no olho e pedir perdão como etapa desse processo. Por que você precisa olhar no olho e pedir perdão? Vulnerabilidade. Deixa doer. Processo de aprendizagem. É pedagógico. Eu gosto dessa palavra. É pedagógico. Quando você se humilha. Auto-humilhação. Ela é pedagógica, meu amor. Você quer nunca mais repetir esse erro? Confesse. Nunca mais vai repetir. Você vai passar uma vergonha tão grande, uma humilhação tão grande, vai doer tanto, vai rasgar tanto, que você vai falar assim, Deus me livre. Eu não quero nunca mais fazer isso para não ter que confessar de novo. Mas enquanto você não confessa, o pecado vai bater na sua porta e vai falar, oi, cheguei, tudo bem com você? Ninguém viu daquela vez, né? Ninguém vai ver agora de novo. Que tal nós dois? Sábado à noite? Que tal? É assim que o pecado chega, bonitinho e ó, cheio de conversa. Mas quando você vai lá e confessa, com a sua boca, você arte. E isso dói tanto que você fala assim, nunca mais na minha vida. Algumas pessoas dizem o seu nunca mais muito antes de confessar. E palmas para elas, porque elas já sentiram a dor e já sentiram aquilo sangrar. Mas dentro de um processo natural, em algum momento Deus vai pedir isso de você, meu querido. E aí vai precisar voltar lá e pedir perdão pelo outro também. Por último, e não menos importante, mudar o comportamento. Adianta você reconhecer, se arrepender, confessar, pedir perdão e não mudar? Não adianta nada. Vai ficar como uma criança com um comportamento infantil, repetindo várias vezes o mesmo erro e ouvindo várias vezes de Deus a mesma orientação. Até quando vai virar palhaçada? E aí eu lembro de uma mãe
e papai, principalmente mamãe, no meu caso mamãe, que falava assim, já ficou sem vergonha, já virou sem vergonha. Sabe aquela pessoa sem vergonha? Sem vergonha é aquele que não tem vergonha na sua cara e fica ali errando, pedindo perdão. Ai, desculpa, não sabia. Sem vergonha. Não tem arrependimento nenhum. Nenhum arrependimento. A Mari colocou assim, reconhecer o erro, arrepender-se verdadeiramente, confessar a Deus e ao outro e mudar o comportamento. Essa é a sequência. Não tem outro caminho, meu querido. Quer se livrar da culpa? Segue o caminho do arrependimento. Fala comigo, caminho do arrependimento. Existe uma estrada do arrependimento. Aí você começa a se livrar da culpa. E agora você começa a pensar, qual foi o erro que você cometeu? Qual foi o erro que você cometeu que todo dia à noite, ou de vez em quando à noite, você pensa assim, meu Deus, Deus abençoe que eu nunca precise confessar esse erro, porque senão isso vai doer na minha alma. Existe um erro assim que você cometeu e que de repente você olha e fala, não tenho condições humanas e nem sobre-humanas de confessar. É esse erro mesmo que você precisa confessar. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. E aí, quando você chega e confessa para o seu pai, para sua mãe, um erro que você cometeu de desonra contra eles, como é que você acha que eles vão se sentir como pais? Isso vai honrá-los? Sim, você desonrou no passado cometendo esse erro. E agora você honra eles no presente pedindo perdão, confessando e reconhecendo que você fez menos do que poderia, sabe? Que errou lá onde você errou, meu amor. Não tem como, você pode fugir, você pode correr, você pode fingir que não é com você, mas daqui é com você mesmo, tá? Não é para outra pessoa, é para você. E você está aqui para ouvir exatamente isso. Lá na página 195, ela é... Boa noite, Diego! Lá na página 195, ela fala assim, o quanto que a mente dela, e eu vou trazer para mim também, o quanto que a minha mente, no momento de dor, de ofensa, de mágoa, estava me acusando. A culpa, ela vai gerar um diálogo interno, e esse diálogo interno vai falar para mim, não merece, não pode, não faça. Ixi, olha lá, é uma fraude, é uma farsa. Todas as vezes no seu momento de cansaço, de estresse, dor, muita dor, ou às vezes quando você se sente ofendido. Sabe ofendido? Gatilho de ofensa. Qual é o nome do livro? Não tá aqui. Ou tá? Não tá aqui não. Ah, tá aqui. Qual é o nome do livro do gatilho de ofensa? A Isca de Satanás. É o nome do livro, Jesus. Que eu vou comprar um livro com o nome A Isca de Satanás? Sim. Porque você vai entender que é quando você cai nessa isca aqui, que você dá ouvido a um diálogo maldito, um diálogo do mal, que te acusa e te coloca numa zona de não merecimento. Enquanto você não dominar o diálogo interno, você pode passar por todo o caminho do arrependimento, reconhecer, se arrepender, confessar, pedir perdão, não repetir o erro. Mas se você continua dando voz para o seu diálogo interno e caindo na isca de Satanás, simplesmente você vai implodir, você vai machucar você mesmo. Porque o processo de não cometer mais você já faz, mas não se arrepende. Não se perdoa. E quando você não se perdoa, a autossabotagem te engole. Te engole, meu querido. Olha lá, a Camila fala que tudo que ela ouvia da voz do diálogo interno dela eram palavras de invalidação e de falta de esperança. E eu vou repetir essas palavras porque talvez sejam palavras que você diz para você no seu negócio, no seu relacionamento, no seu trabalho, quando você olha para o dinheiro. Pode ser isso que você está falando para você. A Milene colocou assim, e o alívio que dá na alma depois que confessa e deixa você volta para o lugar de honra, literalmente. E aí, em relação ao outro, você volta para o lugar de honra. Mas se não vigiar nisso daqui, você cai no mesmo lugar. Olha lá, palavras do tipo, a Camila diz que ela ouvia assim,
Camila, por mais que você mude, nunca será reconhecida como essa nova mulher. Você vai sempre ouvir sobre o quanto seus erros fizeram mal às pessoas que você ama. Desiste. Desiste. Diga chega para tudo isso e vai viver uma outra vida. Começa do zero. Gente, como eu ouço isso, vocês não têm ideia de como eu ouço essas... E aí, assim, com todo amor e carinho, na sua frente, eu posso ter falado assim, entendi, faz sentido, mas parará. Dentro eu estou assim, ai meu Deus, caiu de novo na armadilha do mal, do Satanás. Porque o diabo ele vai falar assim na sua vida, começa do zero, a sua história é uma fraude. E já começou errado, vai terminar errado. Não faz isso não. Ixi, não tem jeito. Não, seus filhos não tem jeito. Seu negócio não tem jeito, já começou errado, vai terminar errado. A sua família não tem jeito não, já começou errado, então começa do zero. Acaba tudo, marca o zero de novo e começa a partir de agora. Isso se chama voz sabotadora. É uma voz do mal, do engano, é uma voz maléfica que te coloca num lugar de desistência. Não é sobre isso, meu querido. Não é sobre começar do zero, é sobre trazer nova todas as coisas que já foram velhas. Sim, Deus é um Deus que chega no vale de ossos secos e ressuscita aquele exército. Deus não abandona ninguém, nós abandonamos a Ele, mas Ele não abandona ninguém. O seu negócio, você pode pensar assim, tá tudo acabado. Mas se existe um propósito de Deus sobre aquilo, meu querido, pague o preço para acertar as coisas. Pague o preço para ajustar tudo e viva uma vida correta, porque senão a conta chegar. Ouve isso que eu tô te falando. A conta vai chegar. E quando a conta chegar, ela vem com juros e correção monetária. Então, conserta enquanto dá tempo de consertar. E protege aquilo que Deus tem colocado sobre você, sabe? Ai, falei, desabafei. Vamos lá. Como que você se mata todos os dias? Agora você vai ver o sintoma, tá bom? Tá pronto para ver o sintoma? Para ver se você sofre de autossabotagem? Para ver se você sofre de culpa excessiva? Vou te falar. Vê se tem na sua vida. Procrastinação. Tem na sua vida procrastinação? Então você tem culpa de alguma coisa. Você está se sabotando por algo. Vício em beber. Tá viciado? Vício alcoólico? Tem culpa na sua vida. Vício em comer. Tá comendo até explodir? Simples. Culpa. Autossabotagem. Solidão. Você se sente só mesmo estando no meio de muitas pessoas? Ou talvez você está só. Talvez você está só mesmo. O nome disso é culpa. Autossabotagem. Vitimização. Você foge do estado de vitimização quando percebe que tá nele de novo. Culpa. Autossabotagem. Falta de posicionamento com seus filhos, falta de posicionamento com seus clientes, falta de posicionamento com seus pais, falta de posicionamento com seu cônjuge, falta de posicionamento com seus superiores, culpa e vitimização. Pra que eu tô falando alto? Não sei, né? Não sei pra que eu tô falando alto. Tem um iFood aqui, correndo aqui na minha rua, buzinando. Olha lá, pelo amor de Deus. Não impor limites nos seus relacionamentos. Falta de limites. O nome disso é culpa. Sempre será culpa. Sobrecarga de responsabilidades no dia a dia. Assumindo para si papéis de responsabilidade de outras pessoas. O nome disso é culpa, autossabotagem. Ó, Mari falou que já ouviu tanta coisa que faz sentido. Tá assustada, Mari? Ai, meu Deus. Vamos lá, não desiste não. Hábitos de lamuriar e reclamar. O nome disso é culpa, autossabotagem. Sabe quando o dia tá sol e a pessoa fala assim, nossa, que sol bonito. E você fala, tá mesmo. Mas eu detesto ficar suado, prefiro frio.
Aí tá frio. Aí você fala assim, nossa, eu gosto de frio, mas eu prefiro passar o frio se fosse lá em Pedra Azul, né? Tomando um chocolate quente numa pousada. Vício de reclamar. Lamúria. Lamurienta. Sabe? Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo, Luan. Hábito de lamuriar. Descontrole financeiro. Vive um descontrole financeiro? Não controla as finanças, não sabe quanto ganha, ou sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Tá entre altos e baixos, a montanha russa financeira. Buzina é charme, né? O nome disso é culpa, a autossabotagem. Aprisionamento em sentimentos tóxicos. Aqui dói. Aprisionamento em sentimentos tóxicos. Inveja, rancor, mágoa, medo, ciúmes, sensação de ser insuficiente. O nome disso é culpa, autossabotagem. Se você tem algum desses, lembre-se, a consciência liberta, mas só ela não resolve, tá? Não basta eu ser livre e me manter no mesmo lugar do aprisionamento. A gaiola está aberta, mas você permanece dentro dela, vivendo as limitações de um engaiolado. É necessário sair dessa gaiola. E para sair dessa gaiola, você vai precisar recordar e pedir a Deus para te mostrar qual é o sentimento sabotador de culpa que te assola. O que é que faz você chegar a esse ponto? Mas, meu amigo, minha amiga, não pule do barco. Não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de permanecer, é hora de investir mais, é hora de fazer mais, é hora de orar mais, é hora de estudar mais, é isso. É isso. Quinta-feira à noite eu vi uma palavra que tá ecoando na minha cabeça desde sexta-feira, porque foi de quinta para sexta. Eu vi o pastor André Vitor falando assim, ele não é pastor, né? Pregador André Vitor falando assim, que ele pede a Deus para não tirar da vida dele aquilo que o mantém de joelho. E eu falei, Deus, ó que bonito. Deus, não tire da minha vida aquilo que me mantém de joelho. E aí, eu fui assolada com pensamentos e com situações que vieram sobre mim como uma avalanche de problemas. Ao invés de ser avalanche de prosperidade, veio uma avalanche de problemas e de desafios que podem acontecer. E eu fiquei até meio extasiada assim, falei, Jesus, estou entendendo. Estou entendendo que eu não posso deixar de buscar ao Senhor e de confiar no Senhor a minha vida. Porque eu já estava sendo atormentada aqui, ó, por sentimentos tóxicos. Então eu tinha 2 pontos. Ou eu mergulhava e afundava dentro dos sentimentos tóxicos, ou eu dava um basta nessa culpa e nessa autossabotagem e falava assim, opa, é Deus me mostrando que quem me sustenta é Ele, que quem cuida de mim é Ele, que a minha segurança é o Senhor, é Deus me mostrando que é Ele que resolve os meus problemas, é Ele me mostrando que não é hora de descansar e parar, é hora de continuar, é hora de fazer mais, é hora de estudar mais, é hora disso. Eu não estou no tempo, entenda o tempo da sua vida. Eu, Bruna, não estou no tempo de estabilidade. Eu estou no tempo de crescimento e crescimento exponencial. Se o seu tempo é estabilidade, eu vou chegar lá também. Mas não é o meu tempo não é esse, então você não vai me ver parado. Não, nem ora por isso, tá? Se você ora pra minha vida, não ora pra eu ficar parada, não. Porque não é de Deus isso pra minha vida. Então, você sempre vai ter 2 opções. Ou sentar e ficar ali atolado na culpa. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter planejado isso, eu poderia ter... Blá, blá, blá. Ou você para e fala, não vou. Não vou pirar nisso daqui. O que eu aprendo com isso? Aonde Deus quer me levar com isso? O que eu posso fazer para resolver isso? Porque a culpa, ela sempre te coloca aqui, ó, na autossabotagem. Choro, posição fetal, caminha gostosinha, quentinha, cortina fechada, colocando o despertador pra soneca 10 minutos, 11 minutos de soneca, 9 minutos de soneca. É isso que vai acontecer. Então chegou, se o seu tempo é esse, meu querido, chegou a hora de dar um basta nessa culpa, não é hora de parar. Não negocie o inegociável. O inegociável.
Não negocie o inegociável. Nós estamos juntos nessa jornada, nós não vamos parar agora, nós vamos continuar. E você tem que calar essa voz sabotadora que te rouba e te assalta. Senão não vai ter outro caminho, a não ser o precipício. Quer viver um caminho de crescimento? O caminho do crescimento se chama perdão. E a gente vai encerrar daqui a pouquinho e eu vou falar para você sobre perdão. O perdão é a nossa próxima live. Mas sabe o que é esse perdão, esse caminho do perdão? Ó, a Milene colocou aqui, ó, culpa é igual vítima e vítima não cresce, vítima não merece crescer. Vítima não merece crescer, vítima merece um motivo para chorar, em posição fetal, bem quentinho, gostosinho, com todo mundo sentindo pena dele, entendeu? Esse é o caminho da vítima. A vítima, ela vai gostar de um ambiente quentinho, gostoso, confortável, ela vai falar assim, ai meu Deus, mas eu vou viver 60 horas de imersão no método CIS, eu não dou conta. Ah, não consigo ficar sentado tanto tempo. Ai, porque esse lugar é muito frio. Ai, porque eu vou ter que passar 3 dias longe da minha família, 4 dias. Nunca fiquei longe dos meus meninos. Não consigo fazer isso não, Bruno. Nossa, só de olhar você fazendo eu fico cansado, cansada. Meu Deus do céu. Vítima gosta disso. De caminha quentinha, de gostosinho. Ele até aceita viver abaixo das condições dele. Ele até aceita, contanto que não dê muito trabalho, sabe? Mas você vai aprender a como se livrar disso se você quiser, porque eu só tô falando aqui para quem quer. Quem não quer, tá tudo bem, beijo no seu coração, ó, vai seguir sua vida com Jesus. Mas você quer viver uma vida de verdade, vida de perdão? O perdão, ele tem o mesmo caminho do amor. O mesmo caminho do amor é o caminho do perdão. O amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então é perdão de Deus, perdão de si mesmo, perdão do próximo, né? Nessa sequência. Perdão não, amor. Perdão é a mesma coisa. Perdão de Deus, perdão de você mesmo e perdão do próximo. Culpa, você vai se livrar dessa culpa quando Deus te perdoa, quando você se perdoa, quando você perdoa o próximo. Ah, mas eu tenho que perdoar o próximo? Tem. Quer viver uma vida de liberdade? Tem que perdoar o próximo. Quer viver uma vida de aprisionamento? Cultiva a mágoa, cultiva o rancor, cultiva o ódio. Vai ser uma delícia. Você vai definhar ou você vai explodir. De duas uma. Ou você definha ou você explode. Dos dois você tá doente. Entendeu? Não tem outro caminho. A gente vai falar sobre perdão semana que vem, mas eu já te deixo aqui um desafio. Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Quem são as pessoas que você precisa pedir perdão para se libertar dessa culpa maldita, malvada? E já vou te dar uma dica. Existem pessoas do presente, mas a maioria delas estão num passado bem distante. Lá quando você tinha 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 10 aninhos, 11 aninhos, 12 aninhos, 5 aninhos, ali tem pessoas que você precisa pedir perdão e que você precisa perdoar. Ai, Jesus, ó, abre o seu coração, deixa essa palavra entrar, deixa essa palavra encontrar um ambiente de acolhimento dentro de você, não para ficar quentinho e gostosinho, mas para te deixar desconfortável. Aqui não tem aguinha, não tem gelo na garrafinha. Não tem gelo na garrafinha. Você vai ter que viver a sua vida desconfortável, porque na zona de crescimento não existe conforto. Zona de crescimento não tem conforto. Quer viver estabilidade? Aí vai ficar confortável, mas aí não é da minha galera não. Porque a minha galera é inconformado, sabe? Inconformado. Grato a Deus por tudo que já conquistou. Gratidão para sempre. Gratidão para sempre, mas inconformado sempre também. Se eu cheguei aqui, eu agradeço, celebro, glória a Deus, aleluia, Jesus te amo, vamos fazer uma coisa incrível. Mas a gente continua subindo. Entendeu? Não tem pausa. Você vai ter eternidade para desfrutar com o Senhor. Não tem pausa, tá? E nós vamos encerrar aqui. Eu já vou profetizar sobre a vida de vocês, meu amigo Luan. Eu que agradeço a companhia, tá? Eu que agradeço. E olha, tem uma notícia não muito legal para vocês. Nossa live sobre perdão, ela não é semana que vem.
Eu viajo quarta-feira que vem, uma viagem longa a trabalho. Então, terça-feira que vem eu vou ter um momento em família. Isso mesmo, porque eu viajo quarta de manhã cedo. Então, eu vou investir um tempo com eles, amando meus pintinhos e meu marido, com certeza. E vou viver esse momento com eles. Então, nossa próxima live é daqui a 15 dias. Você se prepare que nós vamos viver essa live sobre perdão e você vai, abrir seu coração. Eu vou estar lá em São Paulo, eu vou fazer lá da minha locação lá em São Paulo e será com certeza extraordinário, meu querido. Gente, agora eu fiquei em dúvida. Me ajuda, que dia que é a semana? Que dia que é dia... Não sei, mas eu vou falar, tá? Eu vou falar. É isso mesmo. Olha, a Milene colocou assim: só chamo minhas seguidoras de inconformadas, aquelas prontas para subir para o próximo nível. E esse é o tipo de pessoa. Então, Milene, a gente tá juntinho, Eu vou confirmar para vocês que dia que vai ser a live, se vai ser semana que vem ou se vai ser na próxima. Semana que vem provavelmente não, mas eu vou confirmar se vai ser na próxima semana e eu aviso vocês por aqui. Então, fica ligado nos meus stories que vai ter aviso lá, tá? E eu vou profetizar agora, levanta a mãozinha assim, se você quer receber no dia de hoje. Que dia é hoje? Que dia é hoje, gente? Hoje é dia... terça-feira. Terça-feira, que eu não sei qual dia é hoje, mas que nessa terça-feira, às 20 horas e 22 minutos, eu declaro e profetizo sobre a sua vida, que os seus planos serão colocados em prática. Eu declaro sobre no dia 26 de agosto de 2025, eu declaro sobre a sua vida que tudo aquilo que te aprisiona, que te prende, que te faz sabotar, será visto com os olhos, não apenas com os olhos da fé, mas com os olhos humanos, com os olhos reais. Cada um de vocês que esteve aqui, que vai ver essa live depois, vocês vão ver com os olhos reais qual é o objeto da culpa, quem são as pessoas que você precisa pedir perdão e também perdoar. Eu declaro sobre a sua vida que você não vai parar agora. Eu declaro sobre a sua vida que você vai acelerar e que para acelerar você vai se ferramentar de ferramentas poderosas que vão te auxiliar no seu processo de transformação. Eu declaro sobre a sua vida hoje que a nova estratégia, que a nova ação vai vir sobre a sua mente com segurança. Com segurança, você vai tomar os passos que precisa tomar. Você vai agir de acordo com o que você precisa agir. Eu declaro sobre a sua vida que o caminho do arrependimento será vivido e não tem volta. Eu declaro sobre a sua vida que não tem volta. Você já nasceu vitorioso e você está caminhando para a sua vitória com Cristo. Eu declaro isso sobre você. Declaro uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade. E aonde essa palavra chegar, aonde a minha voz chegar, ali chegará a presença poderosa do Senhor para salvar, curar e libertar. É isso que eu declaro sobre a vida de vocês no dia de hoje, em nome daquele que me ordenou, Jesus de Nazaré. Amém. E amém, meus queridos e minhas queridas. Fica aqui a minha gratidão, o meu amor, a minha admiração por vocês. Vocês são excelentes, vocês são muito melhores do que a maioria das pessoas que nós conhecemos, eu tenho certeza. E que você deixe essa palavra encontrar um cantinho no seu coração e prosperar. É isso que eu desejo para você. E te vejo em breve, tá? Tá quase acabando, gente, tá quase acabando. Gratidão, meus amores, gratidão, gratidão. Vou tirar minha foto e vou encerrar ela aqui, tá? Beijo!